Amém. Vamos começar, irmãos e irmãs? Nossa segunda aula de revisão da matéria Fundamentos da Vida Cristã. Pretendo ter mais essa aula e na semana que vem a gente encerra essa matéria, tá certo? Enquanto isso, já disse para vocês, vão orando por mim para saber como é que eu vou aplicar a avaliação dessa matéria. Se vai ser prova, trabalho, prova oral, né? Vamos intercedendo aí do professor. Vamos orar? Amém? Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos na Tua casa e termos o privilégio de estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos instruindo, que possamos aprender mais de Ti. Nos abençoe nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Leremos do verso 1 ao verso 14. Também que pode ser dito 14. Efésios 1, do verso 1 ao 14. Acompanhe a leitura na tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Efésios capítulo 1. Amém? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Nós, as últimas aulas, na última aula, nós revisamos acerca de quem é Deus, que aprendemos o fato que a Bíblia revela um Deus que é Criador. Vimos também a questão da salvação. E hoje nós vamos revisar a partir da aula 4, da aula de número 4, acerca do que Cristo fez por nós e o que acontece de fato com o homem salvo. O que acontece conosco que somos salvos. Já uma visão mais olhando para o homem. Vamos trabalhar também um pouquinho acerca do Espírito Santo. Serão os assuntos que nós vamos revisar hoje. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele começa essa epístola aos Efésios mostrando que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e ao mesmo tempo ele chama os seus destinatários, as pessoas que ele está escrevendo, de pessoas santas, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos. Por que será que ele chama as pessoas de santas? Porque o apóstolo Paulo, na realidade, ele compreendeu que a santidade que nós temos
não é uma santidade pessoal, mas uma santidade atribuída. Ou seja, Deus nos olha com os óculos de Cristo. Nós que estamos em Cristo Jesus, que estamos, e a preposição grega dentro de, então, e isso dentro da teologia é chamado de doutrina da imputação. O que é a doutrina da imputação? Os nossos pecados foram imputados a Jesus, tá certo? Os nossos pecados foram imputados a Jesus, enquanto que a santidade de Cristo foi imputada a nós. Então os nossos pecados foram lançados sobre Ele, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E em contrapartida, o que Ele devolveu para nós? A santidade. Então, aquele que está em Cristo, diante de Deus, é considerado santo. Por que santo? Porque foi santificado pelo sacrifício de Cristo. E é um sacrifício que o escritor aos Hebreus vai dizer que é um sacrifício que ocorreu de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo nos perdoou, nos purificou e de fato nos tornou dignos diante de Deus. Então, diante de Deus, todo servo de Deus que teme ao Senhor, que crê em Cristo Jesus, é considerado um santo. Por isso que ele fala aqui, aos santos que vivem em Éfeso. Isso que o Paulo fala para a igreja de Éfeso, isso o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Aí você fala assim, não, mas lá na igreja de Corinto, os crentes lá, tudo era nota 10. O povinho difícil era o povinho de Corinto. Dentro da igreja você tinha casos de incesto, dentro da igreja você tinha casos de pecados sexuais os mais diversos, tinha problemas de inveja, tinha um monte de coisa. E o apóstolo Paulo chama o povo de santo. Por quê que eles chamam que é povo de santo? Porque Deus nos olha com a ótica de Cristo. Nós temos que entender isso, que nós somos santos através de Jesus. Os nossos pecados foram lançados em Cristo, e a santidade de Cristo foi atribuída a nós. Então não há dificuldade nenhuma se chamar outra pessoa de santa. Ô meu santo, vem cá. Não santo nesse sentido religioso da palavra, um santo intercessor, não essa ideia, mas nós somos santificados. Então ele chama aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. O que eu acho fantástico aqui, porque o apóstolo Paulo, ele usa muito bem o idioma que ele tinha à sua disposição na época, que era o grego, e ele, no grego, as preposições, elas têm um significado muito forte. As preposições do grego, elas têm direções. As preposições de grego mostram o sentido das palavras. Então, quando fala assim, fiéis em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo poderia muito bem ter colocado fiéis a Cristo Jesus. Só que quem é fiel a Cristo, a fidelidade está na pessoa. Ou seja, ela que é fiel. O mérito é da pessoa, porque ela que é fiel. A preposição grega em, nesse caso aqui, significa através de Cristo. Então a fidelidade que eu tenho a Cristo não é uma fidelidade que o mérito é meu. Porque quem causa em mim a fidelidade ao Pai é o próprio Cristo. É Ele que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Entenda isso. Por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. O que é esse nada de Jesus? Não nada. Eu não consigo me auto-santificar. Eu não consigo ser uma pessoa melhor. Eu não consigo ser liberto do pecado com minhas próprias forças. Eu preciso de Cristo. Por isso que eu sou fiel em Cristo. Não sou fiel a Cristo. Entende a diferença? Se eu fosse fiel a Cristo, o mérito da fidelidade era meu. Só que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que por mais que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então quem nos capacita a ser fiel a Deus é o Senhor Jesus Cristo. É através dele. Eu sou fiel em Cristo Jesus. Através de Cristo eu consigo ser fiel ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a vós outros, da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Aí ele vai mostrar a partir de então, aqui, a partir do versículo 3, a cooperação da triunidade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três cooperando para salvar o homem. Então a salvação é um ato estritamente de Deus. E vai dizendo aqui então: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. A expressão grega que tem abençoado é o participativo no grego. Traz uma ideia de alguém que abençoou no passado, está abençoando no presente e vai abençoar no futuro. Não tem esse tempo verbal na língua portuguesa. O que mais se aproxima seria o gerúndio, né? Está abençoando, mas não é o mesmo tempo verbal. O tempo verbal no grego é esse que Deus abençoou no passado, está abençoando no presente e vai abençoar no futuro. Por isso que o escritor traduz com tens abençoado. Então, tem abençoado de que forma? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, de novo, em Cristo. É através de Cristo. Assim como nos escolheu nele. Então, Paulo vai tratar aqui de um assunto, vai citar um assunto que depois ele discorre muito bem quando ele escreve aos crentes de Roma. Ele vai falar aqui sobre a doutrina da eleição, que é a doutrina da predestinação, que muitas pessoas têm dificuldade com essa doutrina por não conhecer a doutrina. E às vezes, vou adiantar um pouco hoje para vocês o que é essa doutrina e como é que as teologias brigam entre elas, né? Tem duas interpretações teológicas que brigam, e essa briga ela é há já mais de 4 séculos, né? Então, assim como nos escolheu nele, ou seja, nós somos escolhidos de Deus e somos escolhidos de que forma? Através de Cristo. Está vendo? Então, nos escolheu nele. Quando é que Deus escolheu os santos que vivem em Éfeso e nos escolheu também? Hoje, o ano passado, quando nós nos convertemos? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Aí, peraí, vamos lá. Deixa eu só dar uma pincelada aqui. Não sei se eu falei quando eu citei esse tema aqui. Preste atenção. Não existe teologia bíblica que não creia na predestinação. Não tem teologia bíblica que não creia. Toda teologia bíblica crê na predestinação. Toda. O que é a predestinação? É a eleição que Deus escolheu as pessoas que são salvas. Ele escolheu. Qual que é a briga? Preste atenção, aí você vai entender. Aí isso nós vamos aprender mais para frente. Tem 2 escolas de interpretação. Tem o arminianismo e tem o calvinismo. Que elas brigam teologicamente aí, como é que foi essa eleição. Porque se eu falar que não existe eleição, eu tenho que sair rasgando Efésios capítulo 1 da Bíblia, tem que tirar Romanos capítulo 8, aquele que Deus chamou, a esse também predestinou, e aos que predestinou, a esse também santificou. Então como é que eu entendo isso? Então, primeira coisa, o crente que vai ser salvo, ele é escolhido, ele é eleito. Ele foi escolhido para ser salvo. Então, a pessoa chega e diz: pastor, o senhor crê na predestinação? Você me mostra uma teologia que não creia. Você mostra uma teologia que não creia, porque a Bíblia diz que nós somos eleitos, nós somos predestinados por Deus. Qual que é a briga teológica então? Aí sim, e quanto à briga teológica, podemos discutir depois, para ver depois o que vocês serão, né? Se calvinistas ou arminianos, ou calvinianos, quem sabe, né? Então, vamos lá. Qual que é a briga teológica? A briga teológica é a seguinte: o calvinismo, que João Calvino levantou esse tema, e não somente ele, mas Agostinho e outros teólogos no decorrer da história, diz o seguinte, que Deus, toda a humanidade estava perdida, e lá na eternidade, antes das coisas acontecerem, Deus já escolheu, com sua livre e espontânea vontade, quais seriam as pessoas que seriam salvas. Isso é o que o calvinismo diz. Já o arminianismo diz o seguinte: Deus usou a sua presciência. Deus sabia que o pastor Wilson Júnior iria crer em Jesus, por isso ele me elegeu lá na eternidade. Entenderam a diferença? Essa é a briga teológica. A briga teológica não é se existe ou não existe predestinação. Você crê que Deus sabe quem serão salvos? Sim ou não? Se eu falar que Deus não sabe, eu vou
negar um dos atributos de Deus, que é a onisciência, de saber todas as coisas. Então essa não é a briga. Então se Deus já sabe, isso chama-se predestinação. Agora, se a predestinação é ativa ou se ela é passiva, em que aspecto? Foi Deus que escolheu e é Ele que vai causar a salvação 100% do lado dele, né? Ele chama, Ele santifica e tal. Ou se é a pessoa que escolheu a Cristo, é a pessoa que creu em Jesus e por isso Deus o elegeu lá na eternidade, aí sim nós podemos discutir depois. Tá certo? Aí depois, quando a gente for estudar teologia sistemática, nós vamos estudar cada ponto do arminianismo e cada ponto do calvinismo. Aí você decide o que você vai ser. E eu, sinceramente, eu não tenho dificuldade nenhuma com as duas teologias. Nenhuma. Tem a minha posição, por enquanto vocês não vão saber. Mais pra frente vocês vão saber. Tem a minha posição, mas tenho excelentes amigos teólogos que são do outro lado, da outra fonte, e usamos a gente de paixão, né? E tem maior amizade, maior respeito. E eu acho, já vou adiantando para vocês, acho não. A minha visão na realidade são homens analisando a mesma coisa, só que de ótica diferente. Um está olhando por cima, o outro está olhando por baixo. Aí está descrevendo a mesma coisa, só que de ótica diferente. É a minha visão. Mas tudo bem. Então vamos lá então. Então, nós cremos na eleição. Nós cremos que os salvos são eleitos de Deus, são escolhidos de Deus. Então, nos escolheu, o texto está dizendo aí, nos escolheu em Cristo quando? Antes da fundação do mundo. Agora, qual que é o problema aí? Olha o problema. As pessoas falam por aí, pastor, e aquela frase, uma vez salvo, sempre salvo, é correta? É correta. Qual que é o grande problema? A pessoa pegar essa frase e dizer assim, não, porque eu sou salvo, eu vou viver uma vida no pecado, eu vou viver uma vida deliberada, porque eu já sou salvo, então eu posso. Você não entendeu nada da doutrina da eleição. Você não entendeu nada da doutrina da graça. Porque a eleição tem propósito. E o propósito é ser santo. A prova que alguém é eleito é ele ser santo. Se ele não é santo, se ele não vive uma vida que agrada a Deus, o problema não é a predestinação, o problema é que ele nunca foi eleito. Está entendendo? Porque a eleição é para ser santo. Não, é o que o texto diz aí, eleito antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Se eu fui eleito para um cargo, se eu não ocupar esse cargo, eu posso ser exonerado, porque eu não cumpri meu cargo. Então a minha eleição foi nula. Então nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Como é que alguém que sabe que alguém é filho de Deus? Se parecendo com o Pai. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então esse negócio, essa teologia da graça que muitos pregam por aí, dizendo, não, você pode viver a vida que você quer. Não, meu irmão, é tudo pela graça. É, pela graça. Só que a graça é uma graça capacitadora. Aquilo que a lei não conseguiu fazer em nós, que era nos santificar, a lei não consegue santificar. A lei só mostra aquilo que é certo, só mostra o que é errado, mas ela não capacita a obedecê-la. A graça veio para capacitar a obedecer a lei. Está entendendo? A graça é uma graça capacitadora. Ela capacita o cristão para fazer a vontade de Deus. Então esse negócio, eu sou salvo. Agora eu volto a afirmar, o verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão, uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque ele vai andar em santidade. Ele vai perseverar até o fim. Ele de fato vai cumprir o propósito pelo qual ele foi eleito. Para que ele foi eleito? Para ser santo. E se ele foi eleito para ser santo, irrepreensível perante ele e viver em amor, ele vai cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. Está entendendo? Daqui a pouco eu vou abrir duas perguntas no final. Guarda a perguntinha aí. E nos predestinou para Ele, para a adoção. Então Ele nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou. Não está predestinou, sabe aí? Escolheu, predestinou, o tempo está bem claro. Para Ele,
Qual o propósito que predestinou os salvos? Para ser filhos. Qual que é a prova que o filho é filho do pai? Por meio de Jesus Cristo. Sim, qual que é a prova? Que alguém, eu estou só fazendo uma pergunta retórica. O que prova que alguém é filho da outra pessoa? DNA. É olhar a genética, é olhar as atribuições, é olhar as características, as semelhanças. Então a prova de que eu sou filho de Deus é cada vez eu me parecer com Deus. Está entendendo? Aí cai por terra toda falsa interpretação da doutrina da eleição. Então a eleição é uma eleição que santifica, é uma eleição que dignifica, é uma eleição que coloca a pessoa, que resgata a pessoa do mundo, do lamaçal do pecado e o traz para a luz e vai de fato santificar, justificar essa pessoa, regenerar e fazer com que ela se torne cada vez mais parecida com Cristo. Está entendendo? Vai ser transformada de glória. Então, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nos tornamos filhos. É claro que esse processo, irmãos, preste atenção, é um processo progressivo. Imagina uma pessoa saindo do Brasil. Vou pegar uma criança, um exemplo de uma criança, ou um pré-adolescente, saindo do Brasil e indo morar na Inglaterra. Alguém que já está aí por volta dos seus 10 anos de idade, já conhece o idioma brasileiro, já fala português fluentemente, conhece relativamente as leis do Brasil, vai morar na Inglaterra, decidiu mudar para lá. Essa pessoa vai passar por um período de transição. Alguns dias que ele for atravessar a rua, por exemplo, na Inglaterra, ele vai olhar, quando para vir cá, se está para cá, ele não é, tem que olhar para cá. Todo brasileiro que vai atravessar a rua, que está vindo primeiro sem nada de carro da avenida, olha para cá, porque aqui a pista é assim, né? Aí aqui vai daqui para lá e do outro lado. Lá não, lá é invertido. Já vai dar um nó na cabeça. Peraí, eu tenho que olhar para cá primeiro, e quando eu chegar do lado de lá, assim, é tudo invertido. E com o tempo a pessoa vai se familiarizando com as leis, com a cultura de lá, com a comida, com o idioma. Depois de um certo, vai ficar um período que a cabeça dele vai ficar pensando em português e para traduzir para o inglês britânico, né? E tal. Uma amiga minha, ela mudou para Manhattan, ela mudou no ano de 2004, se eu não me engano, já tem uns 15 anos que ela está lá. E um dia, inclusive ela é nossa aluna do Nutri também, minha aluna de teologia, a Jaqueline. E um dia ela conversando comigo, ela disse: pastor, algo que eu achei interessante quando eu vim aqui nos Estados Unidos, ela mora no estado de Nova York, né, ao lado de Nova York, em Manhattan. Ela falou assim: pastor, algo que eu achei interessante, depois dos 2, 3 anos que eu estava aqui, já trabalhando na casa de norte-americanos, tendo uma convivência com muitas pessoas norte-americanas, teve um dia que eu acordei e eu notei uma coisa diferente. E o que, Jaqueline? Eu estava pensando em inglês. Eu achei isso fantástico. Eu pensando, meu pensamento estava em inglês. Agora eu acho que estou quase uma norte-americana mesmo. Que até o pensamento já está em inglês. É isso, queridos, que o ímpio, o que acontece com o ímpio quando chega para cá, quando chega para a vida cristã. Tudo é o contrário do mundo lá fora. Aquilo que todo mundo incentiva lá fora para fazer, aqui proíbe. Está entendendo? Aquilo que lá todo mundo acha certo, aqui no reino de Deus, a norma é outra. Totalmente ao contrário. Por um período, a pessoa vai ficar com ranço do mundo, e é normal. E nós temos que ter paciência. Está entendendo? Não vai chegar aqui, não, de uma hora para outra já fala o cristanês, né, fluentemente, já tem conduta e tal. Não, vai falar aquilo que ele aprendeu lá fora. Vai xingar de vez em quando. Né? Não na frente do pastor, mas né? Mas de vez em quando sai uma Ave Maria, sai um negócio. Então assim, é normal, é um processo. Até que a pessoa com o tempo já começa a pensar como cristão. Aí, já viu que é fácil conversar, identificar um cristão? Além do semblante, a fisionomia, logo, em poucas palavras, em 5 minutinhos de conversa, a pessoa fala: né, graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, amém. Isso são vocabulários de quem? De cristãos. Aí logo nós uma conversa, você é crente? A gente vai perguntar a pessoa, por quê? Amém, glória a Deus, amém, Deus te abençoe. São vocabulários nossos.
E depois, com o tempo, se flui naturalmente. Então, o servo de Deus, ele é adotado por Deus, ele é eleito por Deus para ser santo e irrepreensível, para viver em amor, e Deus predestinou para a adoção de filhos. E como filhos, o cristão, cada vez mais, ele se parece com o Pai. Essa é a característica do cristão. Então, para você, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem que é o amado? Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou de que forma? Abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as tanto no céu como na terra. Olha, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Preste atenção, na salvação, Deus não somente nos dá e nos dará herança, nós vamos herdar o novo céu e a nova terra, sim ou não? Amém. Mas além disso, nós somos herança de Deus. Olha que coisa fera, é isso que o texto está dizendo. Nele digo, no qual fomos também feitos o quê? Herança. Deus entregou Jesus e agora vai nos pegar como recompensa, vai nos pegar como herança. Nós nos tornamos, e você acha que Deus vai abrir mão da herança dele? Não vai. Nós somos feitos o quê? Herança. Aí, para quem tem dificuldade com isso, o texto vai dizer predestinados de novo, né? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O conselho da sua vontade, a fim de quê? Sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o quê? Selados. Então nós somos selados, não foi com o selo dos correios e telégrafos, né? Fomos selados com o selo do Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo é o quê? É o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então é isso que Deus fez. Olha o que Deus fez, então, em resumo. Olha o que Deus fez pelos salvos. Nós somos abençoados. Então já estamos abençoados. Fomos escolhidos, mas escolhidos com um propósito. Qual o propósito? Sermos santos. Fomos adotados como filhos. Então Deus nos adotou. Fomos redimidos. O que é isso, redimidos? A nossa dívida foi quitada. É uma ação remida, uma ação quitada. Deus derramou sobre nós abundante graça, nos agraciou. Recebemos a revelação, a compreensão da vontade de Deus. O ímpio não tem essa revelação. O ímpio não tem compreensão da vontade de Deus. É uma revelação. Eu costumo falar, irmãos, que uma das dúvidas que Deus coloca no nosso coração é a seguinte: será que eu tenho fé? Já teve essa dúvida? Será que eu tenho fé? Irmãos, não tenha mais essa dúvida. Sabe por quê? Ou você tem fé, ou você é um louco. Ou você é uma louca. Tira o fator fé da vida cristã, que ela perde todo sentido. Sabe por quê? Você viu Jesus? Não. Você já viu uma virgem conceber e dar à luz a um filho? Não. Você conversa com Deus e o vê de forma concreta? Não. Você já morreu para saber como é que é após a morte? Não. O que você está fazendo aqui então, irmão? Por que você vem para a igreja? Adorar um Deus invisível? Sim. Só fazemos isso por quê? Por conta da fé. Verdade, né? Está entendendo? Tirou o fator fé. Então, assim, ou nós temos fé e entendemos isso, ou nós seríamos loucos. É o que o mundo acha. Esse povo é doido, porque eles não conhecem Deus, ninguém nunca morreu
para ir lá e depois voltar e explicar como é que é. Ninguém nunca foi no céu. Pelo menos alguns aí falam que foi, mas não tem prova, né? Que foi no céu, foi no inferno e tal, né? Não levou o celular para fazer uma live enquanto estava lá, né? Então não teve nem como provar nada e tal. Então, ou seja, nós não somos loucos para o mundo. Nós temos fé, essa convicção. Então, recebemos revelação e nos tornamos herança Para Deus. para Deus. Fomos selados e recebemos um penhor que é O Espírito o Santo. Espírito Santo de Deus. Então, o que ocorre no homem salvo? Nós fomos regenerados. O verso 1 do capítulo 2 de Efésios vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus nos deu nova vida. E a regeneração, que a Bíblia chama de novo nascimento. Então quem é regenerado é aquele que nasceu de novo e nasceu em Cristo. E quais são as evidências do novo nascimento? Dentre elas, a certeza da salvação. Por que o cristão tem a certeza da salvação? Porque essa certeza não é com base em nós. Toda religião, tirando o cristianismo, apoia a salvação em mérito. Qualquer religião, a salvação é meritória. Eu tenho que merecer. Você pode ir para o islamismo, para o budismo, shintoísmo. A pessoa tem que merecer de alguma forma. Tem que praticar alguma coisa, fazer alguns sacrifícios. Tem que mérito. Tem que ir à Meca, tem que, sei lá, fazer uma coisa, né? Matar bode, tem que fazer umas coisas aí para ser salvo. O cristianismo não é uma salvação, o mérito é de Deus. A pessoa é salva porque ela é foco do amor de Deus. Foi Deus que nos amou. Então, nós, de fato, o cristão tem certeza da salvação não por si só, mas o cristão tem certeza da salvação por conta de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Você crê que Cristo, o sacrifício de Cristo, foi suficiente para te salvar, para te perdoar e para escrever o seu nome no livro da vida? Amém. Então, o cristão tem a certeza, quem nos garante a salvação é Cristo e não nós. Está entendendo? Porque senão, pensa, Deus teria que ter lá no céu um livro, uma caneta e uma borracha. Se fosse meritório, ele ficaria assim. Ó. O Wilson Júnior hoje levantou cedo, orou, tá bom, o nome dele está aqui escrito no livro da vida. Aí ele pegou e levantou e foi dirigindo o trânsito e o cara fechou ele e ficou irado. Deixa eu apagar. Deixa eu observar lá. Agora, ele pediu perdão, pediu desculpa, não, eu escrevi de novo, isso não. Aí agora ele passou uma mulher bonita e ele estava perto da Patrícia, deu uma olhadinha. Vou apagar de novo. O que é isso, meu irmão? Aí como é que é? Aí Cristo ainda morrendo toda hora para ficar pagando o meu pecado? Ou o sacrifício de Cristo foi suficiente? Foi suficiente. Está entendendo? Então, a salvação é um ato divino. É porque dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. É ele que salva, não é mérito. Apesar de, é claro que o cristão vai sendo santificado cada vez mais. Com aquilo que eu já expliquei, eu sei, claro que o cristão ele vai abandonando o pecado cada vez mais. Cada vez mais nós vamos abandonando certos pecados e tendo a mente de Cristo. É natural que o crente melhore. E cada vez, o que não é natural é o crente piorar. Quem está bem hoje vai ficando pior, começa a fazer coisas que não fazia, coisas erradas, mas o crente está sendo santificado. Mas aquilo que eu não consigo fazer, Cristo me completa. Está entendendo? Por isso o cristão ele pode andar na certeza. Eu falo isso, queridos, que tem um monte de crente que pensa igual eu estava brincando aqui com você agora. Estou salvo, não estou. É um bem me quer, mal me quer, vai me quer, mal me quer, vai me quer. É uma coisa, sei lá. Você vive uma vida, peraí, que vida que é essa? Aí você deve orar. Senhor, que o Senhor venha no momento da Santa Ceia, porque aí vai estar tudo resolvido. Porque pensa, se o Senhor vir na hora que eu estou brigando com um servidor público que não sabe fazer o serviço dele direito, e me botou na fila para esperar 5 horas, né? E a minha mulher está passando mal e não atendeu até agora, e pensa se eu voltar nessa hora, eu estou enrolado. Está entendendo? Só que não é assim, graças a Deus que não é assim, meu irmão. Amém. O sacrifício de Cristo é poderoso para nos perdoar.
para nos purificar. Então, quando eu entendo isso, que o cristão, então, a Bíblia fala em Romanos 8, verso 16, que o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Ele vai derramar o amor no nosso coração, como diz Romanos 5,5, que Deus derramou o seu amor através do Espírito Santo. Então, é derramado o amor de Deus em nós. E gera em nós uma paz espiritual. E essa paz não se baseia nas circunstâncias, mas em Jesus. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. E ao mesmo tempo, a outra evidência do novo nascimento é a obediência a Deus. Quem é servo de Deus, logo obedece a Deus. Obedeço para eu ser salvo? Não. Obedeço porque eu sou salvo. É uma lógica que muitas pessoas têm dificuldade com isso, que não entendem. Eu leciono para ser professor? Eu leciono porque eu sou professor. O médico faz cirurgia para ser médico? Ele faz cirurgia porque é médico. O motorista dirige para ser motorista? Ele dirige porque ele é motorista. Então o cristão, ele obedece, ele é santo, não é para ser salvo. Ele obedece, ele é santo, ele de fato busca a vontade de Deus, porque ele é salvo, e porque ele é filho de Deus, porque ele tem o Espírito Santo, porque a graça de Deus, ela é capacitadora. E nos tornamos a habitação do Espírito Santo, e ele gera em nós não os frutos, mas ele gera em nós o fruto do Espírito. Aprendemos qual que é o fruto do Espírito. Qual que é? O amor. Por isso que Paulo fala, mas o fruto do Espírito é, amor. Não tem na 9 frutos do Espírito, como alguns falam. Paulo não erraria uma concordância nominal dessa nunca, se fosse plural. Mas os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Aí colocaria no plural, não. Mas o fruto do Espírito é, amor. Esse é o fruto do Espírito. Tudo que ele disse depois é o que nós chamamos em língua portuguesa de apóstolo. São entre vírgulas que você coloca para explicar o que você citou. A bondade, quem ama é uma pessoa bondosa. Quem ama é manso. Quem ama é fiel. Quem ama tem domínio próprio. Quem ama, de fato, faz tudo aquilo para que tenha alegria, um ambiente de alegria. Quem ama promove a paz. Então, tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5, a partir do verso de 2, são os desdobramentos do amor. Por isso que o maior dos mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama, obedece todos aos demais mandamentos. Todo pecado parte do seguinte pressuposto: todo pecado contra Deus ou contra o próximo, falta de amor. Todo pecado analisa depois. A pessoa só peca porque está deixando de amar ou Deus, ou ao próximo, ou a si mesmo, em alguns casos. Tá certo? Vamos lá então. Vamos à questão da pneumatologia. Falei que essas aulas vou deixar meia hora para perguntas, viu? A questão do Espírito Santo, aprendemos que a doutrina do Espírito Santo é um divisor de águas entre os tradicionais e os pentecostais e os renovados. Nós somos pentecostais, somos renovados e cremos na contemporaneidade dos dons, né? Aprendemos também, não é que os tradicionais não creem no Espírito Santo. Essa não é o ponto. Tanto os batistas tradicionais quanto os presbiterianos tradicionais, eles creem no Espírito Santo, eles oram ao Espírito. Eles creem que quem provoca a conversão na pessoa é o Espírito Santo. O que eles não creem? Que os dons espirituais que a Bíblia fala, e a Bíblia traz uma lista de dons, dom de profecia, falar em outras línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eles creem que esses dons só existiram na época dos apóstolos, e que eles são cessacionalistas. Não são sensacionalistas não, igual da Atena não, viu? São cessacionalistas. O que são cessacionalistas? Creem que os dons cessaram.
Nós não, nós cremos que os dons continuam até hoje, né? Então hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo e vários atributos definem uma pessoa. Nós podemos destacar o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Vamos lá. O intelecto do Espírito Santo, ele ensina e faz lembrar. Ele tem sabedoria, inteligência, conhecimento e conselho. Além disso, o Espírito Santo é sensível, né? A sensibilidade do Espírito. E a Bíblia atribui alguns sentimentos ao Espírito Santo. Entre eles, o amor, a alegria. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, a tristeza. Romanos 8:26 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele tem também vontade. Vontade em quê? No repartir dos dons espirituais, no permitir ou impedir os nossos desejos e intenções. Paulo em Atos 16 fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo a pregar naquela região. Olha que coisa fantástica. O Espírito Santo ele orienta o servo de Deus até para aquilo que é lícito, inclusive para aquilo que é ilícito. Quando é ilícito, ele está com o sinal vermelho o tempo todo, né? Mas até para aquilo que é lícito. O que é lícito? É vontade de Deus que eu pregue? Sim. É vontade de Deus que eu evangelize? Sim. Só que até para isso eu tenho que saber o tempo de Deus, a hora de Deus e a direção de Deus. Eu não posso, o crente é igual aquela pessoa, aquele funcionário que chega na casa, e como um funcionário, uma funcionária doméstica, por exemplo, né? Uma faxineira. Chega na casa, já vai abrindo a geladeira, desligando a geladeira. Aí a patroa nem falou que ela quer naquele dia. Nossa, hoje eu não quero que você mexa na geladeira. Hoje eu quero que você dê faxina lá no meu quarto. Eu quero que você hoje priorize os banheiros. Não, já vai fazendo. Não, o servo e a serva de Deus bate continência para Deus todos os dias. Por mais que lavar a geladeira seja uma coisa lícita, que toda faxineira faz, mas aquele momento não é o momento. Está entendendo? Então, cabe a nós fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele direciona. Então, até para fazer coisas lícitas, eu quero abrir uma igreja em outro lugar. Eu vou orar primeiro. Senhor, como é que eu vou fazer isso? É da vontade do Senhor? Abre as portas. Direciona. Que Deus pode dizer sim ou que Deus pode dizer? Não é para abrir lá não. Eu quero que você abra em outro lugar. Ou quero que você não abra. Fique quietinho onde é que você está. Está entendendo? Ou seja, isso nós dependemos do Espírito Santo de Deus, que ele direciona inclusive os nossos desejos e intenções lícitos e ilícitos. Né? Ilícitos ele impede e os lícitos ele direciona. É ele que nos convida, é ele que nos orienta. E o Espírito Santo na vida de Jesus, nós aprendemos que tudo que Jesus fez, ele fez porque o Espírito Santo era com ele. Jesus não fez nada como Deus. Jesus fez como o homem que se esvaziou. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de homem. Jesus não fez nada como Deus aqui na terra. Ele fez como um homem, que se esvaziou, mas ele fez sob a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus. Então, desde o nascimento de Jesus, no batismo, no ministério de Jesus, na unção e na tentação, o tempo todo o Espírito Santo estava presente na vida de Jesus. E era até uma profecia lá de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar, pôr em liberdade os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então tudo isso estava predito acerca de Jesus. E na vida do cristão, ele é o nosso consolador, o nosso paracletós, ele é o nosso professor, ele nos guia, nos direciona. E entendemos que no Antigo Testamento o Pai esteve em evidência, no Novo Testamento o Filho cumpriu o seu ministério, agora sob os cuidados do Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, observa aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo e coagindo desde o início da humanidade.
Quanto à questão da promessa do Espírito Santo, ela foi feita no Antigo Testamento. E quais são as provas bíblicas que os dons são contemporâneos a nós, né? Nós temos Atos 2, que diz o seguinte, o verso 38 e 39, parte dele. A promessa é para todos aqueles que estão longe. Então, ou seja, todos aqueles que vierem a crer. Então, se nós cremos, a promessa do Espírito Santo é para nós também. Atos 11, os gentios também foram batizados no Espírito Santo. Ou seja, não é só para os judeus, é para os gentios também. Como também o derramamento do Espírito na história da igreja. E a própria renovação da igreja brasileira, né? As igrejas pentecostais provam isso. Sobre a questão do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de receber revestimento de poder. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis dinamite. Né? Dinamite é de onde vem a palavra dinamite. É esse poder fora do comum, esse poder sobrenatural. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quais são os dons do Espírito? A Bíblia fala do dom do Espírito Santo e fala também dos dons. Qual é a diferença? A palavra dom refere ao fato de ser batizado no Espírito Santo, enquanto que os dons são as manifestações sobrenaturais do poder de Deus através da vida dos seus servos. E a Bíblia tem várias listas de dons, né? Dentre elas nós temos Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 12 também, Efésios capítulo 4, que é o que nós temos estudado aqui na escola bíblica dominical, né? Efésios capítulo 4. A uns ele chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores e mestres, né? E tal, profetas. E 1 de Pedro 4, 11 também, tá certo? Que dons são esses? A palavra de sabedoria é um dom espiritual. Deus dá sabedoria, diferente de inteligência. Deus dá sabedoria para a pessoa, que a pessoa possa de fato discernir uma situação. E o grande exemplo bíblico de alguém que foi dotado desse dom na Bíblia foi o próprio Salomão, alguém sábio, né? Então, palavra de conhecimento, conhecer algo ou alguma coisa sem de fato saber. Então Deus mostra, Deus revela. Então a palavra de conhecimento, fé, não somente a fé para crer, mas a fé para fazer coisas sobrenaturais. Dons de cura, operação de milagres, né? São dons de a dom da profecia, profetizar algo em nome de Deus. E o discernimento de espírito, saber se o espírito é de Deus ou se é um espírito maligno. Porque muitas vezes o diabo tenta imitar as coisas de Deus, né? Tem pessoas que falam até em línguas, mas línguas satânicas e não espiritual. E tem que ter de fato discernimento do espírito para saber. Como também o falar em outras línguas. Nós aprendemos que existem base bíblica tanto por dialetós como glossolalia. Dialetós significa novos idiomas, pessoas que são cheias do Espírito Santo e começam a falar em outros idiomas. Como também glossolalia, aquilo que o apóstolo Paulo fala. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. A palavra língua dos homens lá é dialetós. A palavra língua dos anjos é glossolalia ou glossolalia, né? São outras línguas. E o dom de interpretação de línguas, né? A interpretação é uma coisa linda. Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes pessoas cheias do Espírito Santo, enquanto que um falava, a outra pessoa interpretava, né? Um dom maravilhoso, né? E se torna profecia. E se torna uma profecia, né? Lembrando que os dons são do Espírito. E é Ele que tem pleno e total controle sobre os mesmos, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, não é que porque Deus me usa em determinados dons ou em um determinado dom, que o tempo todo Ele está me usando. Por exemplo, Deus pode me usar em profecia, mas não significa que toda vez que eu oro por alguém, Deus vai dar uma profecia, porque o dom é do Espírito. Está entendendo? Então, cuidado com esses extremistas, profetas que tem por aí, que muitas entregam profetadas. Cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter discernimento.
com aquelas revelações genéricas, né? A pessoa vem na igreja aqui, Deus está mostrando aqui uma pessoa que está passando dificuldade financeira. Novidade. Alguém que está com dor de cabeça. Está entendendo? Alguém que está com crise no casamento. Então são coisas que então são coisas que acontecem, que são revelações genéricas. E infelizmente, queridos, nós temos que ter maturidade para isso. Existe muita meninice espiritual. Muita meninice. Como também muitos trapaceiros, trapaceadores. Não sei se eu contei para vocês, mas tem pessoas aí se dizendo de Deus, que dão até título de raio-x de Deus. Ele revela tudo. Ele vai lá, vai nas igrejas e revela CPF das pessoas, revela. Por que eu quero saber meu CPF? Já sei de cor, Deus não precisa revelar nada não. Né? Meu CPF, identidade, por que Deus revelar essas coisas? Mas tudo bem. Se revela CPF, identidade, nome completo, né? E o que vai ser no futuro, e sai revelando aí, está perdendo o fugioca, né? Revela mais que fugioca. Então, queridos, tem um caso, está virando caso de polícia no Brasil, de estelionatário. Sabe o que um certo pastor que tem por aí, está investigando aí, não vou nem falar o nome dele, sabe o que ele faz? Ele é um dos que recebeu esse título, é o raio-x de Deus. Os pastores convidam ele para pregar nas igrejas. Primeiro, ele não agenda nada com menos de 6 meses de antecedência. A secretária dele já está instruída que ele tem que... Ele fecha a agenda para ir em algum lugar, porque a agenda dele está muito lotada. Se fosse para nós ligarmos para ele vir aqui, ele fala, só posso lá para novembro, dezembro. Aí o que ele faz? Ele cobra caro. Ele não vai nas igrejas por menos de 10, 15, 20 mil, não. Cobra caro. Aí o que acontece? Ele pega, o que ele faz? Agendou para a 4ª igreja presbiteriana de Aparecida. Sabe o que ele faz? Contrata uma pessoa, ele paga mesmo, é um contrato, que mora aqui na região, para ser o detetive dessa igreja. Essa pessoa vem de uma igreja, aceita Jesus, finge crente, faz amizade com os irmãos, e crente é cheio de fazer amizade, né? Faz amizade, fica 6 meses vindo na igreja. Descobre quem que é o pastor, quais são os pastores, quais são as mulheres dos pastores, quais são a liderança, quem que é rico, quem que é pobre, quem que é divorciado, quem que está solteira. Descobre tudo, faz um raio-x e manda o relatório com foto, com tudo para ele. Aí ele pega, chega aqui no dia que está programado e começa a revelar. Sério, começa a revelar. Tempo atrás ele foi numa igreja em Palmas, aí tinha um menino lá que era um adolescente, então o sonho dele, já tem 3 anos que ele está tentando passar, ele já é formado em Direito, está tentando tirar o OAB, e o sonho dele é ser juiz, esse menino. Aí ele pegou e revelou esse menino, eu sabia, né, o sonho dele, Deus está me mostrando aqui, você, né, cara? Te conhece? Não conhece, não te vi. Tá. Deus está me mostrando aqui. Eu vi você lá no Supremo Tribunal Federal. Você não só vai ser só um juiz, mas vai ser o ministro do STF. Aí o menino foi para frente chorando. E a igreja dizendo que a igreja pequena sabia que agora era o sonho do menino. Você já tem tentado, mas você vai passar na OAB. E tal. E sabe qual é o seu nome? Deus me mostra o seu nome completo. Aí falou o nome dele lá. Seu nome é Leandro, Senhor. Mas Senhor, não é possível, Senhor. Ele torce pro Vasco. Brincando, dessa forma. Senhor, ele torce por Vasco? Não, Senhor. Desculpe. Tá. O nome dele é Fernando Vasconcelos. Meu Jesus, Sério. Entendeu? Aí a pessoa vai à igreja, aleluia, glória a Deus. Aí o que Jesus disse para seguir dessas pessoas? Quando chegar naquele dia, Senhor, mas não profetizamos em teu nome, não pregamos, não fizemos. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais iniquidade. É muito sério brincar com as coisas de Deus. Tem um filme antigo, não sei se acha no YouTube aí, mas ele é antigo mesmo, tem mais ou menos 20 e poucos anos, 30 anos que ele foi feito. Fé demais não cheira bem.
É uma cacofonia. A ideia é de fato ter uma ambiguidade mesmo. Fé demais não cheira bem. Às vezes se fé demais não vai cheirar bem mesmo, né? Então pessoas que são espirituais demais. Era um grupo nos Estados Unidos de pastores, de equipe de louvor, que chegava nas cidades, montava uma tenda como se fosse um circo, contratava atores paralíticos para serem curados no culto, contratava cegos para enxergarem nos cultos e fazia aquele show da fé. Entendeu? Aí levava as pessoas e tal, e colhia oferta, deixava a cidade quebrada, né? As pessoas doavam dinheiro mesmo, até que um dia Deus tratou com esse pastor lá, né? E aí foi baseado em fatos reais. Então, fé demais não cheira bem. Cuidado com crente demais. Mas tem a pessoa que chega e, por exemplo, ora por mim e fala uma coisa assim, ele vai acertar? Tem, né? Tem o que fala sobre o Espírito Santo de Deus, Deus mostra isso. Irmãos, presta atenção, irmãos. A prova que eu faço com Deus. Deus, quando usa um profeta, Deus já usou vários profetas para falar comigo, homens de Deus, mulheres de Deus. Primeira coisa, eu sinto paz no coração. Segundo, Deus só mostra coisa e fala coisa que somente eu e Deus sabemos. Às vezes nem minha esposa sabe. Está entendendo? Ele mostra, ele vai lá naquela questão que só eu, na minha intimidade, coloco diante de Deus, assim, esse dia que você estava orando, e eu não gosto nem de orar muito de voz alta, eu gosto de orar em silêncio com Deus. Você estava orando, você disse isso para o Senhor. Deus está mandando dizer isso. Ninguém sabe. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Mas você pode ficar revelando coisas genéricas aí, é complicado, né? Falando que, eles pegam e falam, Deus me mostrou que fez um trabalho de macumbaria, não sei o que tem, que você toca no emocional da pessoa, é porque você perdeu o seu marido, você vai perder o seu filho, mas hoje está quebrando esse negócio. Meu irmão, lê a Bíblia. Sobre a tua tenda, ó Israel, não vale macumbaria. Sobre a sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Então servo de Deus, pode ir para o centro espírita, vai Sanduco, não sei das quantas, botar a foto, eu até empresto a foto, bota no sapo lá, não cai, praga nenhuma chegará à tua tenda. Está entendendo? Pode fazer, agora para o ímpio, aí é outra história. Para o ímpio, aí já não garante nada. Né? Aí o ímpio já está nas trevas mesmo, aí tem sim os macumbeiros, e o negócio é o reino espiritual, é bagunçado mesmo. Mas para o servo e a serva de Deus, ficar revelando que fez macumbaria para mim, não acrescenta nada para mim. Se fez ou se não fez, não vai ter diferença. Eu já fui abençoado em Cristo Jesus. Amém. Se eu já fui abençoado em Cristo Jesus, pode fazer o que for. Pode matar galinha, 7 cruziadas, 5 cruziadas, o que for. Não vale, entendeu? Não, Deus mostrou, Deus te abençoe. Pode estar fazendo o que for, hein? Porque nós somos de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Concluindo, como é que nós podemos viver na plenitude do Espírito Santo? Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Vamos lá. Porque é através do Espírito Santo que nós vencemos o pecado, temos vitalidade espiritual e temos intimidade com Deus. Vamos lá. O que devemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo? Primeiro, crer na promessa, obedecer, perseverar em comunhão e perseverar em oração. E o que fazemos quando estamos cheios do Espírito Santo? Recebemos os dons espirituais. Além disso, somos capacitados para testemunhar, tornando-nos instrumentos nas mãos de Deus e nos beneficiamos do gozo espiritual. Amém? Glória a Deus. Hoje vamos revisar até aqui. Semana que vem vou tratar sobre vida devocional novamente, que é a questão dar uma revisada sobre a questão de jejum, oração e meditação das Escrituras, e vamos concluir com aquele tema que nós concluímos, por que a igreja existe em relação a si mesma, em relação ao mundo e em relação a Deus. Serão os assuntos de revisão da próxima aula. Vou desligar o vídeo, permanecer com o áudio aqui para as perguntas e respostas. Amém?